Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Sou o professor Anderson e hoje nós estudaremos a equação de Bernoulli, tá? Na verdade, nessa aula e nas próximas duas, nós estudaremos equações de Bernoulli, Clairaut e Riccati. Esses três tipos de equações não vai ter nada muito novo assim no nosso estudo, né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte: a gente não vai aprender nenhum método novo de resolver um tipo de EDO, né? Esses três tipos de EDOs que a gente vai definir, né? São EDOs clássicas, tá? E, por exemplo, no caso da equação de Bernoulli, qual é a ideia? Você vai pegar uma equação de Bernoulli, né? Você vai reconhecer ela, vai fazer a mudança de variável e o resultado vai ser um EDO linear. Aí a gente vai resolver EDO linear, que a gente já sabe, né? Aí o resultado, depois você achar nessa nova variável, né? Você vai destrocar, né? A mudança de variável que você fez lá no início, tá? Bom, o nome Bernoulli não é tão incomum, né? A gente vê aí no curso. Tem várias Bernoulli em cálculo, em estatística, em EDO, né? Bom, esse tipo de EDO que a gente vai estudar recebe o nome devido a esse cara aí, o Jacques Bernoulli, tá? Ele viveu ali no século XVII, tá? Assim, entre 1654 e 1705. E ele vem de uma família de matemáticos, né? De estatísticos também, né? E então assim, às vezes a gente vê muito esse nome de Bernoulli aí na literatura, mas não quer dizer que é sempre o mesmo, tá? Na verdade, quase nem sempre. Na verdade, essa família produziu basicamente 12 matemáticos aí que contribuíram basicamente muito para o desenvolvimento da teoria do cálculo diferencial integral, tá? É, bom, esse Bernoulli, né, o Jacques, ele é o irmão mais velho desse outro Jean Bernoulli, né? Eles estudaram com Leibniz, tá? E, e esse cara, basicamente, ele que deu o nome, né, para o cálculo integral, que até a época dele era conhecido, né, como dessa maneira aqui, cálculo de somatórios, algo do tipo, tá? É, vamos lá então, o que é uma equação de Bernoulli? É uma equação desse tipo, ó. Se você olhar, lembrar da aula passada, é bem parecido, né, com uma ideal linear. A diferença é que aparece um y elevado a n ali, ó. Se eu apagar ali o y elevado a n, o que resulta é que sobra é uma ideal linear, né? Então, isso aqui é uma equação de Bernoulli, tá? Vamos ver como a gente resolve. Então pega aí uma ideal de Bernoulli arbitrária. O que acontece? Se o n é 0 ou 1, essa EDO ela é linear. Aí não tem o que fazer. A gente está na aula passada, tá? Porque, ó, se n igual a 0, então a nossa DO vai ficar assim, ó. dy dx mais p de x y igual f de x vezes y elevado a 0. Y elevado a 0 é 1, né? Então vai ficar nossa DO assim, dy dx mais p de xy igual a f de x, que é uma equação linear. Então, a gente já sabe resolver. Se o n igual a 1, vai acontecer algo semelhante. Se o n igual a 1, então a EDO de Bernoulli é desse tipo, né? Aí que você faz? É igual a 0 a CDO. Vai ficar assim, dy dx mais p de xy menos f de xy igual a 0. Aí você pega essas duas parcelas, coloca o y em evidência. Então isso aqui vai ficar equivalente a dizer que dy dx é p de x menos f de x vezes y
igual a zero. Aqui é mais, tá? Soma aqui. Essa é uma ideia linear, né? Em que a nossa f aqui, ó, é a função nula. Tá? Então, para fazer mudança de variável, a gente vai supor que o n não é nem 0 nem 1, tá? Agora, se n é diferente de 0 e n é diferente de 1, então aquela IDO, né? Vou escrever ela aqui de novo. Eu vou escrever ela assim, ó. Eu vou basicamente dividir todo mundo por y elevado a n. Então vai ficar y elevado a menos n dy dx mais p de x. Aí fica y dividido por y elevado a n. Então vai ficar y elevado a 1 menos n igual a f de x. Tá? Na hora de fazer o exercício, é isso que você vai fazer. Você vai pegar esse potência de y e vai dividir dos dois lados. Então, vou colocar ele de rosa. E ele vai dividir todo mundo. Aí o que sobrar aqui multiplicando a p de x vai ser a mudança de variáveis que a gente vai fazer, tá? Esse é o meu w. Sempre, tá? Então agora fazemos a seguinte mudança de variável. Então, eu vou chamar de w esse y elevado a 1 menos n. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. A ideia é olhar esse cara aqui, ó. Esse azul aqui, ó. Então, vamos calcular dw dx. Pega essa w e deriva em relação a x. Note que y depende de x, tá? Então w também depende, não posso derivar. Aí pela regra da cadeia, né? Então a gente tem que derivar isso. Aí pela regra da cadeia, como é que fica? Fica 1 menos n vezes y elevado a 1 menos n menos 1 vezes dy dx. Então isso aqui vai ficar 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes dy dx. Tá? Então, ó, dw dx é tudo isso. Tá aqui o numerador, ó. E você vai embora com isso, tá? Por isso que ficou só y elevado a menos n. Então, só que se você olhar aqui no azul, ó, é y elevado a menos n vezes dy dx. Vamos isolar isso. Ou equivalentemente, y elevado a menos n vezes dy dx vai ser igual ao que 1 menos n vezes dw dx. Tá errado aqui, né? Esse cara é o inverso dele. Agora você pega isso aqui, né? Vai aqui no azul e substitui. E esse y elevado a menos n é o w. Tá? Vou chamar isso aqui de 2. Vou chamar isso aqui de 1. Não, isso... deixa aqui. Não precisa não. Portanto, uma ideal que a gente tem é y elevado a menos n vezes dy dx é igual a... igual não.
mais P de x vezes y elevado a 1 menos n é igual a f de x, né? Então, pela mudança que nós fizemos, essa EDO é equivalente à seguinte EDO. 1 dividido por 1 menos n vezes dw dx mais p de x w igual a f de x. Certo? Ó, tudo isso aqui eu posso trocar por tudo isso. E esse cara aqui eu troquei por w. Então isso aqui é equivalente. Aí multiplica todo mundo por 1 menos n. Então nós vamos obter a EDO dw dx mais 1 menos n vezes p de x w igual a 1 menos n vezes f de x. Que é uma EDO linear, né? O que acontece? Essa EDO aqui é linear. Só que cuidado na hora de resolver, né? Agora a minha P lá da notação de EDO linear é tudo isso aqui. E a minha F é tudo isso. É uma EDO linear na variável W. Tá? Então a gente consegue resolver, né? Utilizando o que a gente aprendeu na aula passada. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai resolver da função de W. Aí você vai chegar no final da solução, na solução geral que você obtém. E vai voltar, vai desfazer a mudança de variável. No lugar tem W, você vai por y elevado a 1 menos n. Tá? Aí vai estar resolvida a sua EDO. Bom, pessoal, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. No nosso caso aqui, CDO, olha só, aparece esse y quadrado aqui, né? É uma EDO de Bernoulli, ó. Y dx mais alguma coisa vezes y mais alguma coisa depende de x vezes uma potência de y. Tá? Então, nesse caso aqui, n é igual a 2. Tá? E 1 sobre x é a p de x. Tá? A gente vai ter que fazer uma mudança de variável e colocar dessa forma. Tá? Então, quem é o nosso w? É y elevado a 1 menos n. Ou seja, w é o inverso de y. Tá? Logo, a nossa EDO lá, deixa eu copiar ela aqui, que é dy dx mais 1 sobre x y igual a x vezes y ao quadrado, né? Ela é, de certa forma, fazendo a mudança de variável, ela é equivalente a EDO dw dx. Aí eu estou usando a fórmula aqui, tá? Essa aqui, ó. Mais 1 menos n, 1 menos 2, vezes a p de x, em que a p é 1 sobre x, w igual a 1 menos n vezes a f. A f é essa aqui, tá? Então essa aqui é a minha f de x. Então vai ficar igual a 1 menos 2, né, que é 1 menos n, vezes x. De maneira equivalente, isso aqui, a gente obtém a DO seguinte, dw dx, 1 menos 2 menos 1, menos 1 sobre xw igual a menos x. Essa é uma EDO linear. Tá? Então, nós vamos obter a solução geral
de 2. Vou chamar esse EDO de 2. Eu vou chamar esse aqui de 1, tá? Aí a gente usa a aula passada, tá? Primeiro tem que achar um fator integrante, né? Quem que é o fator integrante? É a exponencial de menos a integral da função, que no caso aqui multiplica o w, né? Ou seja, tem que pegar esse cara aqui e integrar. Então a integral de menos 1 sobre x dx. Então isso é menos a integral de 1 sobre x dx, que é menos o ln do módulo de x. Aí usando propriedade de logaritmo, isso fica ln do módulo de x, do inverso, né, do módulo de x. Então, o fator integrante, né, que é esse cara aqui, vai ficar o quê? Exponencial do ln do inverso do módulo de x. Que vai dar o inverso de x. Aí, se vocês lembrarem lá o passado, o que a gente faz agora? Pega a IDO e multiplica pelo fator integrante. Ó, se eu faço esse cara vezes dw dx menos 1 sobre xw e multiplico também por menos x, isso vai ser equivalente a seguinte IDO. Eu vou só distribuir, não vou fazer a conta do lado esquerdo não, porque a gente já sabe que dá, né? Aí lado direito vai ficar menos 1, né? Se vocês lembrarem da aula passada, tudo isso aqui, ó, que fica do lado esquerdo, vai dar sempre a mesma coisa, né? Que é o produto, né? Quer dizer, a derivada, né? Em relação a x, do fator integrante por w, no caso, né? Na aula passada a gente usava y, né? Como aqui eu mudei para w, a gente vai dar esse aqui. Como é que a gente acha o próximo passo, né? Integra dos dois lados. Daí a gente acha o w. Então, o inverso de x vezes w é a integral de menos 1 dx. Essa integral dá menos x mais c, né? Aí você multiplica por x, todo mundo aí, você vai encontrar o w como sendo menos x quadrado mais cx. Então essa é a solução daquela EDO2 ali. Da EDO que depende de w. Como é que eu acho agora a solução dessa EDO? Você vai trocar lá onde tem w, você coloca o inverso de y, tá? Agora vamos obter a solução da EDO1. Então a gente tem o seguinte, que w é menos x ao quadrado mais cx. Só que o w é inverso de y, né? Então isso equivale a dizer que o inverso de y é igual a menos x ao quadrado mais cx. Ou seja, quem é o y? Y é o inverso de menos x ao quadrado mais cx. Então essa é a solução geral da nossa EDO. Bom, gente, vamos resolver esse EDO agora. Eu vou chamar esse EDO de 1, tá? Aí, igual eu fiz no último exemplo. Quando a gente fizer a mudança de variável, eu vou chamar outra de 2, que a gente vai resolver primeiro, né? Então aqui, vamos lá, ó. Cuidado, reconhecer as coisas aqui. A nossa P de x é menos 2 sobre x, tá? 3x é a f de x. E agora o nosso y está elevado ao quadrado. Então, o n aqui de novo é 2. Então, essa aqui é minha P de x. Essa aqui é minha f de x, tá?
Então, de novo, a gente vai denotar. Então, só lembrando, W é o que? É y elevado a 1 menos n. No caso, o n é 2. Então, W é o inverso de y, tá? Então, lá fazendo a mudança de variável, né? Então, nossa DO é assim, né? Igual a 3x y ao quadrado. Então, resolver essa DO é equivalente a resolver essa. Então, vai ficar dw dx mais 1 menos n, o n que é 2, vezes AP, que é menos 2 sobre x. Aí sempre toma cuidado com o sinal, tá? Aqui é até um menos aqui, tá? W igual a 1 menos n de novo, vezes a f, que é 3x. Então a CDO vai ficar assim, ó. dw dx. Aí 1 menos 2 dá menos 1. Então aqui é menos 1, então fica menos 1, aí tem um sinal de menos aqui, ó. Então o produto desses dois amarelos vai ficar positivo. Então vai ficar mais 2 dividido por x vezes w igual a menos 3x. Então isso aqui é uma EDO linear em w. Tá? W é a variável dependente de x, tá? E essa EDO é linear. Então vamos resolver ela. Então primeiro tem que achar o fator de integração. Então ó, a gente tem que integrar isso aqui, ó, 2 sobre x, né? Então a integral de 2 sobre x é 2 vezes a integral de 1 sobre x dx. Então fica 2 vezes o ln do módulo de x, que é igual a ln de x ao quadrado, né? A última igualdade que eu usei aquela propriedade de logaritmo, né? Fala assim, n vezes o log de b na base a é o log na base a de b elevado a n, tá? Formulazinha aí que a gente vê, né? Lá no ensino médio. Vou deixar separado aqui. Eu já tinha usado essa fórmula lá em cima, né? No outro exemplo. Então, o fator de integração vai ficar exponencial da integral, né? Dessa integral. Então é exponencial do ln de x ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, esse é o cara que a gente está procurando, fator de integração. O que a gente faz agora, pega a nossa EDO e multiplica por x quadrado, todo mundo ali. Então, x ao quadrado vezes dw dx mais 2 sobre xw. Isso é igual a x quadrado vezes menos 3x. É isso. Isso é equivalente. Ó, a esquerda nem precisa mexer, né? Isso vai dar ddx. Se vocês lembrarem, sempre dá a mesma coisa, né? Isso dá ddx do x quadrado, que é o fator de integração, vezes w. Lá direito fica menos 3x ao cubo. Então, x ao quadrado vezes w é a integral de menos 3x ao cubo dx. Isso é equivalente a dizer que x ao quadrado vezes w vai ficar menos 3 vezes x à quarta sobre 4 mais uma constante, né? Esse cara aqui é a integral de x ao cubo, tá?
isolando o W ali, nós encontramos a solução daquela EDO linear 2 ali. Então W é menos 3/4 de x ao quadrado mais c vezes x elevado à potência menos 2. Tá? Então essa aqui é a solução geral da EDO2. Só que agora W, a gente viu que é o inverso de y. Então disso segue que o inverso de y é menos 3/4 de x ao quadrado mais c vezes x ao quadrado. Ou de maneira equivalente, nós concluímos que y é o inverso de menos 3/4 de x ao quadrado mais uma constante vezes x ao quadrado. É a solução da EDO dada lá da EDO1. Ok? Bom, gente, sobre a EDO de Bernoulli, então era isso. Tá? Se vocês verem, a gente não tem nada muito diferente, a gente aprendeu a fazer, né? Só fazer a mudança de variável ali adequada, e isso sempre vai ser a mesma mudança, tá? Próxima aula a gente vai estudar as equações de Riccati, tá? Mais ou menos a mesma ideia. A gente vai pegar uma equação, vai chamar de equação de Riccati e vai ver um método para resolver ela, tá? Utilizando um método já conhecido que nós vimos aí nas primeiras aulas, ok? A gente se vê lá. Até mais, então.